Bem-vindos a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade então aos últimos profetas. Dentro dos últimos profetas no cânon hebraico nós temos os 12 últimos profetas e dentre esses 12 últimos profetas nós temos o livro de Abacuque. E é o livro que nós vamos estar trabalhando no dia de hoje. Então Abacuque ele é um profeta do reino de Judá. Ele vai pregar entre a queda de Israel e a queda de Judá. Quando a gente procura saber um pouco sobre o profeta, a gente vai verificar que nada se diz a respeito dele. A gente não consegue identificar uma linha genealógica do profeta. Abacuque é tido como um profeta filósofo e ele vai estar pregando na época depois que Israel foi levado cativo. Josias, nessa época, então, ele está morto. Isso é um grande problema, porque Josias havia sido usado poderosamente por Deus. Então, a morte de Josias causa uma comoção nacional no território de Israel, no território de Judá. Nós temos, então, Judá logo estaria indo para o cativeiro. Esse é o contexto no qual a mensagem de Abacuque está sendo pregada. Então 41% do seu livro é profético, vai dizer respeito a coisas que ainda não tinham acontecido na época do profeta, mas que tensionavam a acontecer. Então as respostas que Deus dá ao profeta, as respostas divinas, são basicamente proféticas. Deus está dizendo como ele irá tratar as questões que são levantadas pelo profeta Abacuque. É isso que nós temos. E Abacuque, então, nós podemos dividir a sua mensagem dentro dos 3 capítulos, e dentro dos 3 capítulos vai ter essa temática. Capítulo 1 vai falar sobre a iniquidade de Judá, capítulo 2, basicamente as respostas de Deus, e o capítulo 3, a oração de Abacuque. Então entremos logo no capítulo 1, versículo 1 até o 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Então o profeta ele descreve um caráter intolerável de maldade na época em que ele vive. Há disputas, há lutas, há guerras. Praticamente isso é o que há quando o profeta olha para o seu lado. Não há respeito pelo próximo. A autoridade de Deus praticamente sumiu diante da face da terra. A lei está fria, está entorpecida. As pessoas olham para a lei como que fosse um pedaço de papel, sem vida, sem propósito, sem motivação alguma. Eles olham para esse documento, para as próprias leis, ordenanças, estatutos que Deus deixou, como se aquilo não fosse nada, como se eles estivessem entorpecidos por demais para ler, entender e compreender que aquelas são as palavras de um Deus santo e que haveria cobrança daquilo que Judá estivesse fazendo de forma errada. Então, é isso que o profeta está falando. Olha, por que o Senhor vê todas essas coisas estão acontecendo e não faz nada a respeito? Porque o Senhor nos move os céus e a terra e faz com que o seu povo volte ao eixo, que as coisas voltem ao estado normal, que Israel volte a ser santo, que seu povo volte a andar em novidade com o seu próprio Deus e que as nações não venham a usurpar Israel. E aí Deus vai chegar e responder ao profeta: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, eles se deificam, eles se consideram o próprio Deus, eles agem como se todas as coisas fossem suas, como se eles pudessem fazer qualquer coisa. Então ele está falando, eu vou tomar uma providência, eu vou levantar um povo para corrigir a minha nação, que se esqueceu de mim, que se esqueceu dos estatutos, das ordenanças, do mandamento, que não olham mais para a casa de Deus, que cada um apenas olha para o seu próprio umbigo e cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Então eu trarei o juízo e levantarei esta nação contra Judá. E aí, antes fosse que Deus não tivesse respondido o profeta, porque isso causa
um conflito interno dentro de Abacuque, tamanho que Abacuque vai clamar ao seu próprio Deus. E ele começa ali no 1,13, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Senhor, como o Senhor há de usar uma nação perversa? Por que vai usar a Babilônia? Eles são mais perversos do que seu povo. Como o Senhor pode utilizar um instrumento tão vil para corrigir um povo que é muito mais justo do que eles? O Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal e há de fazer tamanha coisa na face da terra? Então o profeta ele fica questionando o porquê que Deus age daquela forma. E aí nós entramos propriamente dito no capítulo 2, e o capítulo 2 se distende. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, Abacuque dá continuidade e expressão às profecias iniciadas por Joel. Quanto ao julgamento, né, que não tarda, ele virá. Em algum momento ele virá, não tardará. E quanto à salvação, pela ação misericordiosa de Deus. Deus há de agir no meio do seu povo e salvá-lo. Isso tudo denota que Deus é soberano, porque todo o plano da história está sobre a sua mão. E ele pode fazer o que ele bem intenta. Então Deus indica o como ele vai agir e ele fala isso com antecedência de caso. Antes que as coisas realmente venham a acontecer, ele indica como o plano será cumprido, para que as pessoas vejam, entendam e compreendam que ele é capaz de anunciar as coisas que não aconteceram com a precisão cirúrgica daquelas que já aconteceram. E só pode fazer isso quem não está sofrendo influência nenhuma do tempo, mas assim aquele que está fora do tempo, aquele que enxerga todas as coisas, ele enxerga o princípio e o fim de todas as coisas ao mesmo tempo, aquele que consegue analisar o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é soberano. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Isso nós encontramos em Abacuque 2,4, e você vai verificar que Paulo muitas das vezes vai utilizar essa expressão. Então muitas das vezes você está lendo o Antigo Testamento sem ao menos perceber. E aqui nós fazemos isso quando lemos Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fidelidade. Então você vê isso imerso no Evangelho. Quando você olha para Gálatas, a mesma coisa. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. De onde Paulo tira isso? Está lá, Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, viverá pela sua fidelidade para com seu Deus. A partir daí você vai verificar que Abacuque vai citar vários ais que estarão acontecendo naquele período histórico. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando, né? Essas coisas hão de acontecer. E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhe servirás de despojo. Então o tempo todo ele está falando, aqueles que praticam exploração e extorsão, eles se tornarão despojo, eles serão despojados em um momento, eles sofrerão a perda, sofrerão o dano. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-nos das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão?
pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, ai daqueles que praticam a desonestidade, ai daqueles que são déspotas, cruéis, que buscam riquezas a custo de sangue alheio. Nada disso lhe terá proveito quando o Senhor dos Exércitos vier a julgar todos os povos. Então, os juízos de Deus são iminentes, eles vão acontecer e Deus já está indicando o que há de acontecer. Ele já está indicando aquilo que os seus olhos enxergam e aquilo que é visto como mal, e como aquilo será julgado. E o texto continua: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas, será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Então o texto ele está alertando contra o egoísmo e a devassidão, e como Deus há de julgar essas coisas. Eles serão expostos à vergonha pública. Aquilo que eles fizeram vai ocorrer com eles também. Eles vão sofrer o mesmo dano, vão entender que o mal que eles estão passando, eles vão sentir isso na pele. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então Abacuque vai rememorar aquilo que aconteceu com Elias no Monte Carmelo, vai falar aqui a respeito da idolatria, assim como ele falou ao povo naquela época. Então, Abacuque está trazendo ao seu próprio povo, na sua própria época, algo que o Senhor já conversou com o povo em épocas anteriores. Então isso há de despertar a consciência, isso há de fazer com que o povo rememore as Escrituras e aquilo que já foi dito antes. Esse é um dos objetivos que nós encontramos quando há uma repetição de alguma coisa que Deus já disse. E capítulo 3, nós entramos dele com a oração de Abacuque. E nessa oração tem uma coisa muito interessante, porque lá você vai encontrar o texto dizendo: Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Quando nós olhamos para o capítulo 3, você tem que ter a exata noção que o capítulo 3 está tratando de uma maneira geral a expressão da confiança que o remanescente judaico vai ter que ter na misericórdia de Deus, demonstrada no tempo do exílio. Essa mesma confiança ela vai ser requerida no tempo da tribulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo ele é escatológico, ele está falando de coisas que ainda não aconteceram. Deus vem de Temã. Quando fala que Deus vem de Temã, a gente vai lembrar da Jordânia e a gente vai lembrar da cidade de Edom. Então você vai lembrar desses locais. Mas quando você fala do Monte Parã, vem o Santo, a gente fala praticamente da península do Sinai. Então fica muito fácil você entender por que o texto está dizendo que Deus vem do Monte Parã. Porque em algum momento ele veio do Monte Parã, em algum momento ele veio da península do Sinai. Na época das peregrinações, dos 40 anos no deserto, Deus estava com seu povo. Mas quando foi que Deus veio de Temã? Quando foi que Deus veio da cidade de Edom? Quando foi que Deus veio da Jordânia? Bem, esse fato não ocorreu. Muito provavelmente o texto está fazendo alusão a algo que ainda há de acontecer. Quando o Messias retornar e tiver que encontrar o seu povo no deserto, a gente pode chegar e entender que o deserto de Moabe ou Edom são as proximidades daquele local aonde haverá o encontro do Senhor com o remanescente de Israel. Então Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então é uma referência escatológica àquilo que há de acontecer nos tempos vindouros. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Se você olhar para Apocalipse 1, você vai ver alguma similaridade nos textos. É bom você dar uma olhada, para você verificar que Abacuque está falando também de coisas que hão de acontecer quando ele está descrevendo aquele que há de vir. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. E isso não ocorre só em Abacuque. Se você olhar para os livros anteriores, você vai achar que em Números 14:12 está dizendo isso também.
Deuteronômio 28, 21 a 22 também dá a mesma descrição, do 32, 24 também. Quando nós olhamos para Apocalipse, as coisas que irão acontecer antes que ele venha, Apocalipse 1, do 3 e o 4, ou até os cálices. Quando você olha para os cálices eles vão ser derramados sobre a terra, e isso ocorre antes que ele venha. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer as nações. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Muitas vezes a gente olha para o Apocalipse e acha que o mal que está ocorrendo na terra, os juízos que estão sendo abertos na terra, os selos que estão sendo removidos, os cálices que estão sendo derramados, isso tudo é obra de Satanás, e não é isso que está escrito no livro de Apocalipse. Ele diz que quem tem capacidade de desatar os selos é o Cordeiro de Deus, o que venceu, que estava morto, mas que vive. Então quem começa a abrir os selos, e quando rompe os selos, os juízos de Deus começam a emergir na terra, é o Cordeiro. Os cálices que estão derramando não são obra de Satanás. É o juízo do Cordeiro. É a ira do Cordeiro sendo derramado. Não diz nem o texto que é a ira do leão de Judá. Fala que é a ira do Cordeiro. Então, assim, fica claro, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Não estamos falando do anticristo. O anticristo não tem poder para tal. Isso daí que você vê o anticristo com um poder assim acima do normal, isso é obra de filme de Hollywood. Quem tem poder para fazer abalar os fundamentos da terra sempre foi e sempre será o Deus que criou todas as coisas. Tiras a descoberto teu arco, e farta está tua aljavas de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Então, assim, essa descrição, quando você olha para Apocalipse 6, 1 e 2, você vai ver uma descrição com similaridade, é só você olhar lá e dar uma olhada. Agora preste atenção, o texto está dizendo que tiras a descoberto teu arco. Sempre quando fala o texto no Antigo Testamento de arco, fala de poder, fala de capacidade. Então quando fala que o arco de Israel foi quebrado, foi tirada a capacidade de Israel se defender. Ele não tem como subsistir. Ele vai perder as batalhas. Agora aqui está falando do próprio Senhor. Ele tira a descoberto o seu arco. Não está dizendo aqui que Deus tem simplesmente a capacidade, que ele tem o poder, que ele vai fazer e acontecer simplesmente porque ele tem um arco e farta está a aljava de flechas. Preste atenção que tiras a descoberto. Ele vai usar. Ele tem todo o poder, mas ele segurou o juízo. O cálice da ira estava enchendo. Nesse momento, Abacuque está descrevendo que agora ele vai usar o seu arco e farta está a aljava de flechas. E muito provavelmente ele vai descarregar todas, querido. É o que o texto está dizendo. E quando você olha para o panorama de Apocalipse, você vê juízos como nunca existiram na face da terra, todos sendo derramados um após outro. E quando nós chegamos nos cálices, tudo dá a entender que os cálices são derramados todos de uma vez só. Basta que você vá lendo o livro de Apocalipse, vá olhando o Antigo Testamento, vá fazendo as conjecturas e você vai chegar a essa conclusão. Mas ele tira descoberto. Agora ele vai usar aquilo que ele reteve à mão esse tempo todo. E aí está. É o que Abacuque está descrevendo. Mas o texto não termina aí. Tu sais para salvamento do teu povo, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Então aqui Abacuque é um representante de Israel. Ele está falando, olha, o inimigo está vindo para me destruir, mas o Senhor age em meu benefício, ele age como meu Redentor, como meu Salvador, como aquele que pode fazer todas as coisas. Sim, esse vem em meu socorro, e ele me resgata. Tu sais para salvamento do teu povo. E aí vai aquele cenário todo que nós já descrevemos,
do final dos tempos, da tribulação, quando Israel vai estar cercado por todas as nações vão estar obedecendo ao anticristo, e os exércitos do anticristo vão vir para poder tentar aniquilar Israel e fazer com que ele venha sumir do mapa de uma vez por todas, exterminando todo judeu que existe na face da terra. Aonde quer que exista um, as tropas do anticristo tentarão destruí-los. Mas o texto aqui vai deixar claro que Deus sai em salvamento do seu povo e fere os inimigos com as armas deles. Então é uma coisa sobrenatural. A gente não tem como explicar. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Não é só o livro de Abacuque que vai chegar e descrever isso, que eles estão esperando em silêncio, que eles vão aguardar, que eles vão passar por todo o momento tribulacional. Também não é o único livro que vai dizer que eles vão passar por todo esse momento tribulacional, indicando que o dia da angústia de Jacó há de vir, mas Jacó mesmo será livre dele. Então será resguardado, será protegido, que o dia de juízo, o dia da angústia de Jacó, nesse juízo, eles estarão resguardados. Abacuque, mais uma vez, vai deixar isso claro. Dentro da sua própria época, usando o contexto que era permitido à sua época, com o conhecimento cultural que ele tinha, ele escreve, mas com a mesma propriedade que profetas anteriores falaram a mesma coisa. É uma mensagem de esperança para Israel. Então ele fala sobre o juízo vindouro e fala que Deus novamente vai colocar todas as coisas em ordem e, quando ele fizer isso, Israel novamente habitará seguro. Esse aqui foi um pequeno panorama do livro de Abacuque. Não tensionamos aqui abordar completamente o livro, com exatidão em todos os versículos, pulamos muitos versículos, tem muita coisa para se estudar, muita coisa para se ver, tem muita profecia escrita no livro, e se você prestar atenção no livro de Abacuque e ler outros livros, você vai encontrar inúmeras referências, você vai encontrar inúmeros versículos que se cruzam com outros versículos, que você possa ler, estudar, aprofundar-se e conhecer um pouco mais de Abacuque. E que Deus te abençoe e te guarde enquanto você vai fazendo isso. Bem, que você fique com Deus, até a próxima videoaula e Shalom!